Você já tentou emagrecer e não conseguiu? Ou se conseguiu, voltou a engordar? Se você disse sim para uma dessas perguntas, fique com a gente até o final desse podcast que nós vamos te ajudar a emagrecer de forma saudável. Eu sou a Diane Moura Eu sou a Amanda Moraes. e esse é o Inteligentemente Podcast. A Amanda Moraes ela é doutora e mestre em Ciências da Saúde, psicóloga e pesquisadora do Grupo GEL, da Unifesp, que é um grupo de estudos da obesidade. Possui experiência de 12 anos na atuação em equipe interdisciplinar de emagrecimento. É uma autoridade. O tema do nosso podcast é 10 passos para você emagrecer com saúde. Amanda, como que eu faço para emagrecer com saúde? Por onde eu começo? Primeiramente, é importante você começar organizando a base que você vai precisar para emagrecer. E Uhum. para esse emagrecimento ser sustentável. Não ser aquele emagrecimento que você emagrece em 3 dias e depois engorda nos próximos 3 dias. Então, como que funciona essa base? A base para emagrecer saudável, ela compreende 3 aspectos, pelo menos. E eu quero Uhum. passar isso para você em primeiro lugar, é o primeiro passo antes de começar tudo. Então, organize a base. Comece tendo um planejamento de dieta juntamente com uma nutricionista especializada no assunto. Dieta significa do grego modo de Uhum. vida, modo de viver. Muitas pessoas pensam que dieta é uma palavra chata, que Uhum. preferem utilizar plano alimentar, mas isso não faz muito sentido, porque a palavra dieta ela precisa ser inserida nesse processo de Legal. emagrecimento, porque vai mudar o teu modo de viver, Uhum. né? É necessário mudar a tua dieta atual para ter Muito uma bom. dieta especializada para você. Especializada, quando eu digo, é modificada e adaptada para o seu estilo de vida. Então, nada melhor, ninguém melhor do que ter uma nutricionista nesse momento. Uhum. Outro plano que você precisa ter, outro auxílio, outra orientação é um plano de exercício físico. Não necessariamente você precisa ter um profissional personal Uhum. para os seus treinos, mas você precisa ter uma orientação guiada de exercício, porque o teu objetivo é o emagrecimento. Então é necessário que esses profissionais sejam especializados dentro dessa área. Uhum. Em terceiro lugar, que eu selecionei aqui, é escolher uma pessoa que vai estar junto com você nesse processo, uma parceira. Pode ser sua amiga, pode ser família, pode ser um grupo de dieta que você Uhum. participe na sua cidade, online, ou até mesmo a sua terapeuta, se Legal. você faz terapia. Uma pessoa que seja o seu confidente, uma pessoa que seja. Te Te encoraje. encoraje, exatamente isso. Então, resumindo, a resposta para essa pergunta, por onde começar, então, inicialmente, você começa organizando a base. E a base inclui rotina, organização e planejamento. Inclusive, a gente tem um podcast falando sobre planejamento. Se você tem dificuldade de começar em organizar, volta a alguns vídeos e assista. Perfeito. Esse podcast está muito interessante mesmo. Sim. Então vamos lá. Por que é necessária uma rotina? A rotina, ela vai te dar uma segurança, te permite colocar organização e planejamento. Então, você com uma rotina, você vai se organizar melhor, você vai ter um planejamento melhor, fora que a rotina também, ela é importante para o seu corpo, importante para a sua mente. A rotina sustenta a mudança. Legal. E no final, eu vou liberar aqui algumas perguntas específicas para você se sintonizar e perceber aonde que você está nesse processo de emagrecimento. Se você, o que que você precisa, você vai notar ali, respondendo aquelas perguntas, se você está já no processo de emagrecimento, se está faltando alguma coisa para você começar, Legal. tá bom? É muito interessante isso que você está colocando, porque muitas vezes a gente pensa que a rotina ela vem para nos pressionar e ela é nossa amiga, não é verdade? Bom, Amanda, nesse processo, o que eu posso esperar dele? Muitas mudanças comportamentais. Quando a gente fala de mudança comportamental de uma forma assim bem simples, o que, que vai acontecer na sua vida? Você vai retirar coisas e acrescentar coisas. Como assim? Né? Então, primeiramente, você vai mexer na sua base estrutural.
O que que você vai comer, de que forma você vai se exercitar, você vai deixar de pensar que comer é automático. Por mais que pareça automático, comer não é automático. Uhum. Você precisa pensar no que está comendo. Até porque existe uma corrente muito grande aí que favorece o sobrepeso e a obesidade, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Legal. Então, é necessário a gente remar um pouquinho Contra contra a essa maré. corrente, contra a maré. Exatamente. Então, vamos lá. 3 aspectos da mudança. Base estrutural número 1, não vou repetir mais aqui sobre isso, Aham. você pode voltar caso você precise depois reassistir, mas fique com a gente aqui até o final. Segundo lugar, do seu desempenho. Essa mudança vai depender do quanto você vai se empenhar nesse processo. Muito bem. Terceiro lugar, vai depender do seu metabolismo, que não é igual de pessoa para pessoa. Então, por isso que eu falo para vocês não pegarem carona no emagrecimento de uma pessoa que você conhece, porque é como roupa. Vai servir para ela, mas não vai servir para você. Pode ficar elegante para uma, pode dar super certo para uma, mas não quer dizer que dê certo para outra. Uhum. Então, assim, estou falando de uma forma bem simples para que todos possam entender e também conseguir colocar em prática esses passos. Vamos lá. A maior parte da perda de peso geralmente vem no início do emagrecimento. O início do emagrecimento é um processo super importante, os 3 primeiros meses. Uhum. Vai te dar suporte para a sua base de emagrecimento ao longo do tempo. Além disso, é preciso que esse processo de emagrecimento ele seja sustentável a médio prazo, que é geralmente 6 meses, e a longo prazo, 12 meses e para o resto da vida. Legal. Então, durante esse processo, vão ter várias mudanças comportamentais, né? Uhum. Como eu falei aqui. O interessante é você pensar em ter a ajuda certa vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro, vai te poupar energia e você vai ter resultado. Você vai sair do lugar Uhum. tanto no começo, quanto no meio, quanto no final do processo. Então, você não vai viver em círculos, porque quando Legal. a pessoa começa uma dieta por si mesma, ela geralmente anda em círculos, né? Faz a dieta da lua, a dieta das estrelas, a dieta da semana, do ovo, enfim, tem tantas dietas que o que acontece? Existe uma baixa nutricional, né? Uma baixa de nutrientes necessários para as pessoas e ninguém consegue viver com esse déficit de nutrientes. Uhum. Então, para você sair do lugar, a minha indicação, pela experiência que eu vi, né, e vivi nesses 12 anos, é que você tenha esse auxílio desses 3 pilares e Muito arrume a legal. sua base. Se prepare para começar a mudar. Essa preparação já faz parte do processo de mudança. Muito legal. Às vezes as pessoas pensam que procurar ajuda profissional quer dizer que ela não tem a capacidade, mas não é isso. É que ela não tem o conhecimento necessário, né? Essa pessoa que vai procurar ajuda, ela também tem conhecimentos que a gente, né, nós não temos. E é importante a pessoa entender que não é porque ela não dá conta sozinha da vida, porque ela não consegue se controlar, é porque ela não tem aquele conhecimento necessário para alcançar o objetivo. E como você disse, como poupa, né, até sofrimento, né? Porque quando ela busca ajuda profissional e tem a orientação certa, alcançar o objetivo fica mais fácil, né? Exatamente. Muito bem. Amanda, falando em posicionamento profissional, a gente ouve muito dos profissionais que a gente não deve focar na balança. Por que isso é falado? Por que existe essa orientação? Primeiro porque o seu emagrecimento, ele não é somente medido, mensurável pela balança. Uhum. Porque quando você pesa, de repente se você tem retenção de líquido, você está ganhando massa magra, tudo isso pesa. Ou seja, você pode emagrecer e ao mesmo tempo o peso aumentar. Estranho Uhum. pensar sobre isso, mas é possível, porque não necessariamente no emagrecimento saudável você vai estar diminuindo sempre de modo, como é que eu posso dizer assim, constante na balança, o peso, né? Então vamos lá. A primeira coisa é que a palavra emagrecer significa perder gordura. E as pessoas geralmente, quando estão preocupadas em emagrecer, elas focam em perder o número.
na Uhum. balança. Muito legal. E esse focar em diminuir, eu quero chegar a tantos quilos, porque quando eu tinha esse peso, meu corpo era diferente, isso é um pouco ilusório. Por quê? O nosso metabolismo está em constante mudança. Além disso, o nosso corpo, a forma do nosso Uhum. corpo, ele muda. Então, a gente não. De repente, a gente começa a acumular gorduras em locais específicos. Como que a gente vai ter. Qual é o parâmetro para medir isso? Através das circunferências, né? Da Uhum. cintura, do quadril e também a porcentagem de gordura. Quem que vai fazer isso? Geralmente, o profissional de nutrição, a Uhum. nutricionista ou o educador físico que vai fazer essa avaliação antropométrica para saber como que você está, se você realmente está emagrecendo, perdendo gordura Uhum. ou não. Para homens adultos, a porcentagem de gordura correta, adequada, é entre 17% e 20%. Para mulheres, já é de 18% a 22%, porque a mulher ela já acumula mais gordura mesmo por natureza, e a porcentagem de gordura vai te dizer se é um patamar saudável, que você precisa de gordura para você viver, porque até a gordura é importante no nosso corpo. A gordura ajuda na produção dos hormônios, ajuda no sistema reprodutor, ajuda, na verdade, em vários sistemas do nosso corpo, porque está tudo muito interligado. Nós não vivemos sem gordura nenhuma. Então, Amanda, a diminuição de peso na balança não significa perda de gordura. Você pode estar perdendo, inclusive, coisas que são importantes para o funcionamento do corpo, é isso? Exato, isso mesmo. Legal, muito bom. Amanda, por que engordamos? Vamos lá. É um assunto muito interessante. Eu dividi aqui em 3 aspectos para a gente conseguir resumir. Mas é um assunto muito complexo para você ter noção. Hoje em dia, mais de 60% da população americana, não somente os brasileiros, estão com sobrepeso. E imagina, mais da metade da Uhum. população é um número muito expressivo. E se for ver assim na América, 28% está com obesidade, no Brasil 20%. Então, existe um desequilíbrio energético. O que é isso? Por que engordamos? Simplesmente porque ingerimos muito mais do que gastamos. Uhum. Vamos imaginar aqui um exemplo de dinheiro. Se você gasta muito mais do que você ganha, você vai ter uma dívida. Por exemplo, se você ganha 1.000 e você gasta 2.000, você tem uma dívida, certo? Certo. Então, assim, você vai ter que fazer um esforço de ganhar mais dinheiro e de gastar menos para você conseguir equilibrar os seus gastos. Assim acontece também com o nosso balanço energético. Quando a Uhum. gente consome mais elementos, né, ingerimos muito mais alimentos e gastamos menos. Nós ficamos com esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele vai aumentando cada vez mais e vai favorecendo ainda mais a pessoa ganhar peso. Uhum. Muito bom. E para ser saudável, só finalizando no emagrecimento, nós precisamos fazer os dois. Tanto Legal. aumentar o gasto através dos exercícios físicos, quanto diminuir a ingestão alimentar. E tem outro aspecto que eu quero falar, que é sobre o estilo de vida moderno. Eu acho que esse ponto aqui é um ponto que está muito relacionado ao ganho de peso ultimamente. O que acontece? O ambiente, hoje em dia, e a cultura contam muito nesse processo. Por exemplo, a publicidade que a gente vê na mídia sobre alimentos Uhum. industrializados, o capitalismo, principalmente as indústrias alimentícias, Sim. ganham muito dinheiro vendendo esses tipos de alimentos que são ricos em sal, açúcar e gordura, até causando um certo vício mesmo alimentar. A facilidade de consumir esses alimentos ultraprocessados, a gente vai nas lojas, eles caem, né, na verdade, na fila do caixa em cima de Estão num nós pacotinho praticamente. pronto para A gente comer. tem que driblar esses tipos de alimentos porque existe uma maçante propaganda para nós consumirmos. O sedentarismo, o hedonismo. Hedonismo é você viver por prazer, então as pessoas estão vivendo sem pensar muitas vezes no amanhã, querendo Uhum. comer tudo que dá vontade na hora que tem vontade. A ênfase na produtividade no trabalho, então, quantas horas passamos hoje em dia
tendo que ser produtivos, e isso dificulta o sono, a qualidade, a quantidade de sono. Tudo isso vai causando alteração metabólica, alteração endócrina e também tem alguns aspectos psicológicos, nós como psicólogas não podemos Sim. falar sobre isso, que hoje em dia está muito exagerado, né? Por exemplo, o número de pessoas com alto estresse, estresse crônico, um estresse prolongado, ansiedade, depressão, os próprios transtornos, Sim. né? Transtornos alimentares, tudo isso contribui sim para nós engordarmos hoje em dia, que foi a sua pergunta. Além disso, eu quero perguntar para você que está em casa, quero pedir que você interaja com a gente. Eu quero saber se te interessa a Uhum. gente falar sobre esses aspectos psicológicos. Coloque lá estresse, ansiedade, depressão nos comentários para a gente ver qual desses tem mais para que a gente faça um podcast Sim, com afine, esse né, o tema. conteúdo de acordo com a demanda de quem está assistindo, né? Exatamente, coloque lá. Se você quer que a gente fale sobre ansiedade, obesidade, ou então depressão e obesidade, ou então estresse e obesidade, Legal. comentem para que a gente também consiga interagir com você de acordo com aquilo que você está precisando. Muito bem, muito Pede bom para o mesmo. namorado dar uma força, para o marido dar uma força no tema que Ajuda eu a você escolher quer. aqui alguns temas. É isso mesmo. Muito legal. Amanda, eu sei que dentro das suas pesquisas você avaliava muito a motivação do seu público. Eu queria saber como que a gente se motiva para esse processo. É perfeita essa pergunta, porque sem motivação a gente não sai do lugar, né? Então, com tantos fatores remando contra um estilo de Uhum, vida saudável, nós necessitamos de motivação para a mudança. A motivação ela fornece ao comportamento uma intensidade, uma direção, uhum, um impulso para agir, né? E para perfeito. continuar agindo em relação ao objetivo. Então, mas a motivação é algo que oscila muito, né? Durante a experiência nos grupos, eu percebi que as pessoas iniciavam, até comentei aqui em um dos podcasts, Foi. iniciavam com a motivação de 0 a 10 no 10 e logo essa motivação passava para o 8, para o 5. Então, por isso que é tão importante você ter um acompanhamento, porque você não desmotiva tão rápido, né? Você tem que dar Sim. satisfação para alguém, você tá sendo um trabalho de contribuição, um trabalho em equipe e juntos somos mais fortes, literalmente. Então vamos lá. É importante que você saiba sobre motivação, que motivação oscila para todos nós, porque depende de muitos fatores, fatores internos e externos. É Por exemplo, verdade. se você tem algum problema de saúde durante o percurso, treinando você se lesiona, a motivação ela não vai ser mais a mesma, né? Você pode, eu perdi 5 quilos, mas me lesionei. E aí onde as pessoas costumam voltar a engordar também, Uhum. porque acontece alguma coisa que não está esperado durante o processo. E a pessoa se frustra e começa, na verdade, a fome emocional a falar muito mais alto em relação a esse sentimento desagradável de frustração. Então, vamos pensar assim: como que você pode analisar a sua motivação? Existe uma pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, que também nós citamos nos outros podcasts. O que é essa pirâmide? É uma pirâmide que obedece uma hierarquia de motivação. Você precisa suprir a base para você sentir que pode passar para um degrau a mais, e assim você vai subindo nessa escala até chegar na autorrealização. Então você pode dar uma olhada aí no Google, a pirâmide, e perceber onde que você está. Né? O básico da pirâmide é justamente isso que a gente está falando: o Sim, sono, sono. a hidratação, a alimentação, o descanso, as Uhum. necessidades Básicos. fisiológicas básicas, exatamente. Então, o que podemos perceber é que quando nós temos algumas necessidades supridas, é mais fácil nós alcançarmos mais motivação para as outras necessidades. Muito bom, muito bom. Então, assim, ao fazer essa análise, a pessoa pode começar por ali, né? Corrigindo o sono, se não está dormindo a quantidade de horas necessárias para ficar bem, né? Vendo se está tendo uma rotina boa com a alimentação. E aí fica mais fácil ela ir alcançando outros degraus, é isso? Assim, eu acredito que seja interessante começar na preparação lá na base, porque a nutricionista vai fazer a avaliação dela, o educador físico vai fazer a avaliação dele e vai te dar parâmetros que você não tem para você mesmo.
Legal. E nessa preparação, você já vai começar, por exemplo, ir ao mercado, buscar comidas diferentes, você já vai começar a respirar, na verdade, um novo estilo de vida. Vai começar a se exercitar, a se mover de uma forma diferente. Então, provavelmente, você vai ganhar motivação. Legal. Você tem que dar satisfação, você tem que pesar todas as semanas, ou então de cada. Você tem algo a seguir, não é? Muito Você bem. não está sozinho nesse A processo. pessoa acaba construindo algumas ferramentas para conseguir agir, né? Exatamente, Bom, exatamente. e como acompanhar os resultados, Amanda? Você já nos guiou até aqui Uhum. e a partir daqui, o que que a gente faz para acompanhar resultados, já que a gente não deve ficar preso à balança, como você explicou, então como que a gente faz? Bom, eu oriento. Uhum, Existem muitas pessoas que durante esse processo têm dificuldade em se pesarem. Eu oriento, de acordo com os livros que já li, aqui tem alguns livros aqui da Judith Beck, que são Armadilhas da uhum, Dieta, Pense Magro, livro de exercício, até mesmo o livro da Bela Falcone, que é uma nutricionista, porque eu não consigo emagrecer de forma saudável e tudo. O que que eu oriento? Pesar uma vez por semana. Porque você não pode perder de vista o teu objetivo. É interessante perceber como que você está. Por mais que não seja o único parâmetro do emagrecimento, talvez seja interessante você se pesar uma vez por semana, não todos os dias, porque às vezes as pessoas começam a ficar muito ali focada na balança. Mas pelo menos uma vez por semana, se pesar, anotar isso, registrar, porque esse acompanhamento eu acho importante. uhum. Acompanhamento dos profissionais de saúde, que é aquilo que a gente está falando. Então, a nutricionista ela vai sim tirar sua antropometria, né, mensurar suas medidas, o percentual de gordura, provavelmente fazendo uma bioimpedância, utilizando uma máquina de Fitmate, enfim. Então, ver como que está seu metabolismo basal, essas partes assim, são muito importantes para o emagrecimento. Quanto que você consome, seu metabolismo ele é mais ativo, se é mais sedentário, como que está Uhum. seu treino, tudo isso hoje em dia já é possível mensurar. Quando começar, então? Muitas pessoas pensam assim: "Ah, eu vou começar, na segunda-feira", e começam a fantasiar que na segunda tudo vai ser diferente. Isso não tem fundamento nenhum, em evidência científica, em literatura científica. Você pode começar qualquer dia da semana, desde que seja um dia que seja especial para você. Pode ser, por exemplo, eu mesma já comecei no domingo, já comecei na sexta-feira. Talvez é interessante isso, porque não quer dizer que segunda-feira tudo vai ser diferente, né? O ideal é você começar motivada, sim, e para estar motivado você precisa se preparar para essa mudança. E é interessante também não começar sem essa primeira fase, né? Uhum. Começar no auge da empolgação, de Aham. impulsividade, depois no dia seguinte você para. Legal, muito bem. Bom, Amanda, e uma coisa que me ocorreu agora é como lidar com as exceções. Essa pergunta é fundamental, acho que é a chave do emagrecimento, porque todo emagrecimento tem exceção. Ninguém é Uhum, um robô. Eu digo assim, né? Tive uma parte do doutorado em que eu trabalhava em São Paulo, num laboratório, onde nós trabalhávamos com os ratinhos. E é totalmente diferente você trabalhar com um animal e com o ser humano. O ser uhum, humano tem imprevisto, choveu, ele não vem, né? Aconteceu um acidente, ele está preso no trânsito, está doente, enfim, avisa. Por que eu estou falando isso? Porque com o animal você vai de 3 em 3 horas, coloca lá a ração e o resultado, ele costuma ser mais pontual do sim. que com o ser humano, que tem várias variáveis, né? São vários aspectos que a gente não tem como controlar porque é ser humano. Então, a exceção vai acontecer, você vai fugir à regra, Uhum, você vai fugir à dieta, você vai ter algum problema que não vai conseguir treinar, e é interessante não ignorar isso. Por isso que eu faço questão de falar sobre isso.
Então, converse em primeiro lugar com a sua nutricionista, porque a nutricionista especializada em emagrecimento, que já trabalha com obesidade, com sobrepeso, ela vai saber disso. Então, ela vai ver se você gosta, por exemplo, de comer doces, ela vai acrescentar isso no teu estilo de alimentação, Uhum. ela vai abrir uma exceção, ela vai saber que você vai passar por isso, e ou ela pode fracionar mais, pode falar para você quando isso acontecer, ter um jejum intermitente, no dia seguinte você ficar mais horas sem comer, ou então repor na outra alimentação, diminuindo o número calórico, ou então com substituições, né? Uhum. Então, assim, existem muitas formas de contornar esse excesso. No entanto, uma das maiores dificuldades de seguir um estilo de vida saudável é que a pessoa que excedeu, né, a gente diz assim na psicologia, o pensamento de tudo ou nada. Quando a Uhum. pessoa excede uma vez, abre uma exceção e ela se excede na alimentação, ela já ouvi muitas vezes isso. Já que eu pisei na jaca agora de manhã, comendo um brigadeiro, eu vou o dia todo comer tudo que eu quero. E Uhum. esse é o maior problema, porque esse pensamento de tudo ou nada acaba, na verdade, favorecendo tudo de novo o ganho de peso ou a desistência do tratamento. Sim, é Isso é uma verdade. autossabotagem e que impede o emagrecimento saudável, não funciona. Porque a exceção não é a regra, né? Ao contrário, às vezes o que acontece, a exceção acontece todos os dias e uma atitude saudável é a exceção. E aí eu penso muito em relação a isso. A nossa vida ela tem que ser um contínuo de escolhas saudáveis. E às vezes tudo bem que a gente não consiga ou não faça, Exato. Ninguém é né? um robô, né? Todo Isso, mundo precisa de exceções, né? exato. Tem dia que você não está muito bem, dor de cabeça, você prefere, né, não trabalhar, ou então Isso, nem consegue trabalhar, render. Tudo bem, todo mundo tem o dia mal, todo isso. mundo tem o dia difícil. Isso é muito Não importante, quer né? dizer que por esse dia ter acontecido que você vai, ou então pulou uma refeição, volta na outra, não para o dia todo, não prolonga isso. Isso é um perigo, esse pensamento de tudo ou nada, é uma distorção cognitiva. Muito bem, Amanda. É muito interessante isso. Bom, existe uma distância entre saber e fazer. Porque muita gente não consegue colocar em prática, Amanda. Por que que é tão difícil? Em primeiro lugar, nós nunca sabemos tudo. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que a cada dia a gente está aprendendo. Legal. Que eu ouço durante esses 12 anos trabalhando com emagrecimento, eu ouço 12 anos, talvez Uhum. muito mais vezes do que gostaria. Eu sei de tudo, Amanda, mas não consigo começar, ou não sei, isso não funciona na minha vida, não consigo colocar em prática. Então, vamos lá. Quebre esse pensamento que sabe de tudo, porque isso não é real. Que ninguém sabe de tudo e, além do mais, além de não saber de tudo, a cada segundo está saindo novidade na ciência. Então, nós estudamos bastante para a gente conseguir entender um pouco melhor desses mecanismos todos, dessa complexidade toda que envolve obesidade, emagrecimento. É impossível saber de tudo. Então, seja humilde e reconheça. Não sabe de tudo. Além disso, né, eu acho que essa pergunta que você fez é muito importante, porque emagrecer, como nós falamos, lê-se perder gordura, e é um processo que dá trabalho. Perder gordura, imagina, se você precisar emagrecer 23% de gordura que tem no seu corpo, requer a sua atenção, requer o seu trabalho, requer, sim, gastos, sim, de dinheiro, de tempo, de energia. A gente não pode achar que esse processo ele vai ser simples ou vai ser muito rápido, porque não ganhamos peso rápido, ganhamos ao longo Uhum. do tempo e também precisa de tempo para a gente perder. Perfeito. O que mais, Amanda, que você pode dizer a respeito disso para gente? É um momento de muita aprendizagem. Por quê? Porque você vai aprender sobre você mesma, você vai precisar mudar o seu paladar,
experimentar novos Muito legal. sabores, o seu corpo muda em vários aspectos, como o intestino funciona melhor, o músculo vai mudar, a gordura, a hidratação, disposição, apetite, saciedade, fora os outros aspectos que eu não estou comentando aqui, que são aspectos mais intrínsecos, vamos dizer assim. Fora isso, superação. Então, mexe com quem você é, com a disciplina, motivação, autoestima, resistência, Uhum. resiliência. Você perceber que você consegue mudar te ajuda na tua independência, no teu amor próprio, mexe com o seu ser. É um processo muito sério que depende de habilidades para que você consiga lidar com esse processo. E só vai conseguir essa habilidade na prática. Não adianta você ver sua amiga emagrecendo que você não emagrece por osmose e nem com o mesmo emagrecimento que ela, né? É interessante você lidar com isso sozinha, se superar, se permitir se superar. E não é ter quilos a menos, como a gente falou aqui, é ser diferente, é viver diferente, é conseguir sustentar essa diferença de vida, porque assim você pensa em manter isso a longo prazo, aprender a ser, aprender com você e com as suas emoções a dizer não à impulsividade, à tentação, ao pensamento sabotador. Tudo isso requer muita energia e habilidade para lidar com você mesmo e também os ganhos são enormes nesse processo. Muito legal isso que você está falando. Quem não segue a gente, né, no Instagram, tá perdendo uma interação muito bacana que a gente faz, principalmente nos stories. E como a gente ia trabalhar esses assuntos, eu tinha colocado alguns benefícios das atividades, né, de exercício físico, tal, de atividade física. E muitas pessoas foram lá e colocaram a minha autoestima. Depois que eu me habituei, que virou uma realidade, né, da minha vida, que eu comecei a treinar 1 ano, quando eu consegui perceber resultados, né, eu percebi que minha autoestima melhorou. Isso que você está falando é muito interessante, muito além da imagem. Existe uma mudança no interior da pessoa e isso é muito significativo, né? Eu lembro de estar comentando assim com um grupo, né? Nesse grupo de estudos, a gente ouve vários depoimentos, as pessoas interagem entre si, e eu lembro de estar comentando assim: sabe esse prazer que você está sentindo de trazer a bermuda, de como era antes e como que você está agora, de ver, de vibrar com isso, de sentir essas emoções positivas em relação à superação. Talvez a pessoa que seja magra a vida toda, ela nem vai saber o que é isso. Então, assim, você é um vencedor. Você é uma pessoa que se superou. Você é uma pessoa que conseguiu lidar com as suas dificuldades, dizer não à impulsividade. Você começou a aprender mais sobre você e com certeza você é uma pessoa mais forte. Legal. O problema de tudo isso é que uma das fases mais difíceis é você manter o peso e sustentar essa mudança, porque o corpo, nosso cérebro, tem duas funções principais, que é o de preservação e principalmente ele poupa a gente de energia, né? Então, Uhum. assim, de desgaste. Então, e ele nos protege. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente sente que chegou, se você pensar no peso, eu quero chegar aos 60 quilos. Cheguei aos 60 quilos, a gente automaticamente se acomoda. Se acomoda porque você fala assim, já estou onde eu queria estar. Então, você vai abrindo as exceções em mais vezes. E isso acaba sendo uma autossabotagem para que você não mantenha. E o processo de perda de peso, de emagrecimento saudável, é processo para a vida inteira. Eu vou explicar isso mais além aqui no final, Uhum. mas é um processo para a vida inteira. Você colocando isso fez um link com uma coisa que eu estava pensando. Como a alimentação tem uma relação direta com o prazer, não é verdade? Então, quando comer significa prazer? Eu escuto muito dos meus pacientes que querem perder peso, de Jane, mas eu não quero deixar de comer. Eu quero comer o que eu gosto. Para mim, comer o que eu não gosto, né, comer mais saudável é muito sofrido. Eu não quero abrir mão. Explica um pouco isso para a gente e como que a gente pode lidar. Comer é uma fonte de prazer. Se alimentar, eu acho que é um presente que Deus deu para todos nós. É muito triste uma pessoa que precisa de sonda para se alimentar e já não sente mais o prazer da alimentação, da textura, enfim. Tudo é adaptável, né? Mas o que eu quero dizer para você
que a alimentação ela nunca vai deixar de ser para nós uma fonte de prazer. Desde o leite materno, que é um aconchego, um conforto, um consolo, a nossa alimentação é isso para a nossa vida. O problema sempre são os excessos, porque hoje em dia nós vivemos realmente numa era hedonista, onde o prazer está em primeiro lugar muitas vezes. E a alimentação ela não pode ser a única fonte de prazer ou a principal fonte de prazer. A partir do momento que a gente começa a colocar a alimentação como a principal ou a fonte mais importante de prazer, a gente começa a entrar no desequilíbrio, um desequilíbrio emocional. E aí, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque dos fatores, né, mais importantes hoje em dia para emagrecer é lidar com a fome emocional. Você pode fazer uma observação se o tempo todo você pensa em comida. Se a maior parte do tempo você está pensando em comer. Se está acontecendo com você, quanto tempo você leva pensando em comida? Quase todo o tempo? Se realmente isso está fazendo parte do seu pensamento na maior parte do dia, você provavelmente está se alimentando de forma emocional e isso está muito forte. Então, procure ajuda, né? Eu não vou dar. Hoje o tema não é sobre fome emocional. Dá um podcast tranquilamente. Verdade. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que se eu me estender aqui, vira um podcast sobre isso. Mas procure ajuda profissional. Existem psicólogas, assim como eu, que também trabalham dentro dessa área, são especialistas nessa área de sobrepeso, obesidade, entendem a forma que o metabolismo funciona. Então, faça uma avaliação, porque a fome emocional ela pode virar sim um transtorno de compulsão alimentar e o transtorno precisa de tratamento. Perfeito, Amanda. Amanda, o que acontece que é tão difícil manter o peso que a gente consegue perder? Deixa eu só até fazer uma observação aqui final em relação à fome emocional. Porque o que é fome emocional? A gente está falando sobre isso e muitas pessoas não entendem o que é fome emocional. Fome emocional é você lidar com as suas emoções desagradáveis, como tristeza, raiva, decepção, frustração, buscando suporte na alimentação. Então, você se sentiu entediado? Vai lá, abre a geladeira. Você se sentiu ansioso? Vai lá e abre a geladeira e come, 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 come sem fome. Então, isso é a fome emocional. Comer as suas próprias emoções, né? Pode ser que a fome emocional ela já tenha até virado um transtorno e você não está percebendo, mas você está ingerindo uma quantidade muito grande para suprir algo, um vazio ou compensar esses sentimentos desagradáveis. Então, só para finalizar essa questão da fome emocional. Sim, muito bom, Amanda. Inclusive, isso eu percebo muito com as crianças, como esse comportamento alimentar começa muito na infância, né? Hoje as crianças se sentem muito entediadas por conta do prazer imediato que a tecnologia fornece. Às vezes as crianças não sentem mais prazer em pular uma amarelinha e brincar de boneca. Então jogou durante horas, veio o tédio. Então o que eu vou comer? Né? Então é interessante a gente observar isso já precoce para fazer uma intervenção, para ajudar, falar para a criança que tal pular um pouquinho de corda, né? Largar um pouquinho o tablet e brincar de outra coisa. É verdade. Né? Ajudar ela a reconhecer aquela emoção, porque o que eu percebo nos meus pacientes adultos é que desde a infância eles não aprenderam a reconhecer as emoções. Eu diria até antes da infância, porque existe uma memória alimentar no útero da mãe, né? Interessante, hoje eu li um artigo onde estava falando sobre as mães que comeram alho durante a gravidez. E os filhos, mesmo na fase da adolescência, na fase adulta, adquiriram o hábito, o gosto pelo alho. E então existe sim uma memória alimentar desde o ventre da mãe, né? Desde o útero. E isso sim. Então, tanto as grávidas, nós mesmos temos que começar a partir de agora, né? Porque isso acaba trazendo um aumento da epidemia da obesidade que já está tão grande, principalmente em todas as faixas etárias. Mas vamos voltar para cá. Sim, muito interessante, Amanda. E voltando então à pergunta que eu tinha feito, o que acontece que é tão difícil manter o peso perdido? Me conta.
É também complexo, porque não necessariamente a gordura, as células de gordura no nosso corpo, elas se concentram no tecido adiposo. Né? Existem dois tipos na verdade, na literatura já existem até mais tecidos adiposos especificados, né? Marrom, branco, pink, enfim. E o que são essas células de gordura? Essas células de gordura, elas desincham no emagrecimento, elas não saem por completo do nosso corpo. Então, elas estão lá. No momento, como que o nosso organismo entende essas células de gordura? Que a qualquer momento elas podem poupar energia. Então, o organismo ele vai ter a tendência, vai tender a voltar ao maior peso que você teve. Por isso que Uhum. nós não devemos afrouxar em relação ao peso, ao sobrepeso, porque o sobrepeso está totalmente relacionado com a obesidade. Às vezes a gente vê assim obesidade mórbida, mas a pessoa teve sobrepeso para chegar na obesidade. Então é só não fazer nada, é só deixar rolar e que a tendência é piorar. Uhum. Então, o tecido adiposo gera inflamação que vai produzindo uma cascata de complicações, né? Então, diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto, dislipidemias, doenças cardiovasculares, cânceres, ovário policístico, enfim. É uma cascata que vai envolvendo outros tecidos, né? Então, esse é uma dificuldade, sim, de manter o peso perdido, quando você já tem comorbidades e quanto maior o peso que você chegou, maior o risco de desenvolver Uhum. comorbidade. Falo que em emagrecer com saúde, falo sobre aprender a emagrecer, para você ser independente depois do processo. Não quer dizer que você vai a nutricionista e o educador físico, a psicóloga, a vida toda para você continuar emagrecendo. Mas vão ter momentos em que você, que aprendeu o processo, você vai ver que o peso está voltando, que engordou 1 ou 2 quilos. É importante você já pedir ajuda. Ou então, no processo de emagrecimento, você chegou no platô. O que significa platô? O teu corpo estaciona dentro de um peso, vamos dizer que você perdeu 10 quilos. De repente você estaciona. Mesmo fazendo tudo o que é indicado, o teu corpo não perde mais. E aí o que você precisa? Oi, nutricionista. Oi, educador físico. Meu corpo chegou no limite, eu não estou mais emagrecendo. O que está acontecendo? Eu estou no platô. Então, vamos trocar as estratégias para que o seu emagrecimento continue acontecendo. Uhum. Ou coloque estratégias para você manter. Tá? Então, assim, tudo que eu falei até agora, esses 10 passos para ajudar, não é só para emagrecer, mas também para prevenir recaída no processo. Eu falo de um estilo de vida saudável, porque este processo é um processo para a vida inteira. Ah, Amanda, mas não vou emagrecer a vida toda. Não, mas você vai manter. Você vai precisar adquirir um estilo de vida saudável, aprender a lidar com você, gostar de coisas novas, né? Muito bem, Amanda. Antes daquele momento final que todo mundo está esperando, que são as perguntas que você prometeu, eu queria que você voltasse um pouquinho e explicasse essa questão da inflamação. Como assim é um processo inflamatório? Ah, uma boa pergunta. A Organização Mundial de Saúde, ela define a obesidade como. Aqui eu vou fazer assim separadamente em algumas partes. Tá bom. Doença. Doença crônica. Por quê? Justamente por conta do risco que envolve o excesso de acúmulo de gordura. Não é uma questão estética, não é uma questão preconceituosa ver a obesidade como uma doença, mas pelo contrário, essa conscientização ela é preventiva e promove saúde. Então, o que é isso? Quando diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, existe uma cascata que acontece no organismo para que os médicos detectem a diabetes tipo 2. Na obesidade existe uma cascata no organismo, assim como qualquer doença crônica, para que seja detectada uma doença. Então não é questionável, tem um CID, né? Uhum. É um número que já indica a obesidade como doença já há muitos anos. Existe também
esse conceito da Organização Mundial de muitos anos atrás não é questionável. Só que o que significa doença crônica? Que existe um controle para essa doença, mas não existe uma cura. Você não vai tomar um remédio e ficar curado. Você precisa ter um controle ao longo da vida. Por que desde o começo eu estou batendo na tecla dessa necessidade de um acompanhamento com um especialista? Porque você vai precisar mudar seu estilo de vida para você viver bem. E para não ficar ali no limítrofe, no limite, desculpa, dessa guerra o tempo todo, psicológica, emocional, de estar desconfortável, estar aumentando o peso toda hora. Então, essa é a resposta, doença crônica. Aí tem um outro processo. Por que inflamação? Porque vai degenerando os tecidos. E não é uma inflamação que nós temos aqui, que é a inflamação aguda. Vamos supor que você corte o seu dedo, ou então tenha uma fratura exposta num acidente, onde todas as células vão para o mesmo lugar, e aí fica vermelho, sai sangue. Então você percebe ali visualmente que aquilo está inflamado. A inflamação de baixo grau, ela é insidiosa. O que significa insidiosa? Ela é silenciosa. Ninguém vê o que está acontecendo com os teus tecidos internamente, mas eles estão numa condição inflamatória que está sendo prejudicial. Então existem as células inflamatórias que estão aumentando, né? Aqui TNF-alfa, interleucina 6, e vai diminuindo a célula protetiva, que é anti-inflamatória, que se chama adiponectina. Isso mexe com toda a parte metabólica. Então, você começa a ter a resistência de alguns hormônios, por exemplo, da saciedade. Então, não é tão simples você se sentir saciado na obesidade. E o processo inflamatório de baixo grau, ele vai trazendo as comorbidades, as doenças associadas à obesidade. Perfeito, muito importante aprendermos sobre isso, né? Sim. Bom, chegamos naquele momento. Quem veio até aqui com a gente, pega um papel, uma caneta e anote as perguntas que vão ajudar a nortear esse processo que a Amanda orientou e trouxe algumas informações tão pertinentes. Amanda, quais são essas perguntas? Bom, deixa eu explicar por que eu fiz essas perguntas. Eu quero te ajudar de verdade. E eu trabalho com isso já há muitos anos, vocês sabem, e no consultório também tem um protocolo de 3 meses que eu trabalho. Então, são pessoas muito diferentes. Então, eu estou trabalhando cada vez mais nesse processo individualmente para ajudar cada um conforme a sua necessidade. Legal. As perguntas é para você se sintonizar, se perceber aonde você está e não pegar carona na vida, no emagrecimento, naquilo que se ouve na internet. Legal. Eu quero que você tenha o começo de um trabalho, de uma preparação para o seu emagrecimento. Legal. Que depende do seu metabolismo, depende do seu desempenho, depende do seu esforço, ok? Então vamos lá, todos juntos com essas perguntas que eu elaborei aqui. Em primeiro lugar, você precisa pensar o que você vai comer. Quem é que vai te ajudar com isso? A mesma pergunta, ok? Segunda, como vai se exercitar? Quem vai te ajudar com isso? Terceira, quem é a pessoa, coloca o nome dela aí, que você vai escolher para estar com você como parceira nesse processo? É uma amiga que vai emagrecer com você? É a sua mãe que faz a comida, que vai te ajudar a fazer as compras? Seu marido também vai fazer junto? Quem é a pessoa? Claro, procure uma pessoa que não vai te sabotar, né? Quarto, como vai inserir novos hábitos saudáveis no seu estilo de vida? Olha, é muito diferente um estilo de vida de uma pessoa para outra. Tem pessoas que trabalham noturno, né, num plantão. Tem pessoas, por exemplo, a enfermeira, que trabalham 12 por 12. Então, a nutricionista e o educador físico, eles vão ser imprescindíveis nesse processo, porque eles vão te ajudar de acordo com a tua realidade atual. Então, pensa bem, você aí, quantas horas você trabalha, quantas horas você estuda, como você vai inserir esses hábitos? Né? Vai fazer exercício toda manhã? Quanto tempo passa dirigindo para os filhos, né? Exato. Leva a criança para a escola, para o teatro, para o balé, para o futebol.
E que horas a pessoa vai conseguir ter um compromisso com ela mesma, né? Qual Exato. vai ser o momento dela? Eu lembro de uma época, falando nisso, assim, só fazendo uma observação, em que eu treinava na hora do almoço. Para mim, aquilo funcionou muito bem. Uhum, Mas eu sempre gostei muito de treinar no período da manhã, mas nem sempre consigo. Então, assim, depende do momento de vida para a gente sim. encaixar os novos hábitos. E aí entra aquela frase, né? O melhor feito, eu diria, melhor feito do que perfeito, não, mas o melhor feito do que o idealizado, Exato. né? Vamos lá. Quinto, em que fase da vida você está no momento? Existem fases que são que nós precisamos ter mais atenção com as nossas emoções, por exemplo, um processo de luto, um processo de divórcio. Em que fase você está? Para que Uhum, você também não coloque um fardo maior do que aquilo que você pode carregar, uma autocobrança uhum, exagerada, sim. ok? Então, assim, existem sim programas que você pode procurar na internet, valor social, né? Muitas pessoas falam assim, Sim. ai, mas Amanda, eu não vou conseguir pagar nutricionista, educador físico, psicólogo, então uma amiga, enfim. Existem hoje em dia vários tipos de profissionais que já estão sendo voluntários nesse processo, que trabalham por valor social, que trabalham em grupos, então o grupo geralmente fica um valor mais As acessível. faculdades. As universidades, clínica, escola. Vamos voltar aqui às questões. Sexto, responde para você mesmo. Qual é a sua realidade? O que você precisa abrir mão e o que você precisa acrescentar? Sétimo, você realmente quer emagrecer? Aí eu quero que você seja sincero com você mesmo. Oitavo, você precisa emagrecer? O sobrepeso já começou a interferir nos seus exames clínicos, você começa a sentir dor nas costas, não consegue agachar, sente dificuldade de subir escada, você fica ofegante, você se sente mal, enfim. Presta atenção se você precisa emagrecer. Tem pessoas que não precisam, tem pessoas que não precisam e que querem muito. Então, por isso que eu falo mais uma vez, às vezes é mais importante para você, de repente, ganhar massa magra, ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, cuidar do seu corpo de uma forma diferente do que propriamente o Uhum. emagrecimento. Nono, o sobrepeso está prejudicando sua saúde como? Né? Coloca lá especificamente glicemia, hipertensão, dores nas costas. Décimo e último, como vai ser seu processo de emagrecimento? O que esperar dele? Tudo na mesma questão. Qual é a sua meta? E como vai fazer para manter a longo prazo esse emagrecimento? Uhum. Então, são perguntas que parecem simples de responder, mas vai precisar da tua reflexão, que são perguntas individuais. E você respondendo tudo, vai já mostrar que você está motivado para emagrecer. Sim. Né? Porque se você vê essas perguntas e falar, isso não é para mim e tal, talvez já mostre um pouquinho das tuas intenções, de repente, de emagrecer rápido, de qualquer jeito, só para entrar naquele vestido, só para ir no casamento. Então, nós queremos falar aqui, deixamos hoje claro nesse episódio sobre emagrecer com saúde, os 10 passos fundamentais para que isso ocorra. Excelente. Bom, se você chegou até o final com a gente, comente o que você achou, o que você aprendeu, interaja conosco, compartilhe. Toda essa interação é muito importante para que a gente alcance mais pessoas e mais pessoas sejam beneficiadas com esse trabalho que a gente se dedica tanto, não é mesmo, Amanda? É verdade. Isso aqui que nós fizemos hoje dá facilmente para fazer um curso, para nós falarmos disso com mais detalhes, Uhum. mas nós compilamos assim todas as informações para que não faltasse nada, para que você pudesse ter hoje com fartura tudo aquilo que a gente tem estudado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Até. Tchau, Não tchau, esquecem de pessoal. comentar aqui Isso embaixo aquilo que aí. vocês querem ver aqui. Tchau, tchau. Tchau!